Porque às vezes a vida vai nos dar oportunidades que não são aquelas de Deus. Vai parecer boa, vai parecer lucrativa, vai parecer que é o melhor caminho, que vai mudar a nossa vida, que vai transformar o nosso futuro, mas às vezes é uma armadilha. E no meio da estrada, algumas vezes Deus permite que hajam algumas armadilhas, porque Deus quer testar o nosso coração e a nossa vida. Qual vai ser a nossa reação diante de algumas oportunidades que a vida vai nos dar? Davi, ele sabia que a vingança não pertence ao homem, a vingança pertence ao Senhor. Ele sabia que o melhor caminho não era ele agir com as suas próprias mãos para matar o rei Saul. Ele sabia que se o Deus que ele servia colocou, se fosse a hora de Deus, Deus era poderoso para remover também. Porque a Bíblia diz que Deus ele exalta e Deus ele abate, e não vou ser eu que vou tocar no ungido do Senhor. E ele falou para os seus soldados: eu não vou tocar no ungido do Senhor, naquele que Deus ungiu. E ele gritou para Saul: eu poderia hoje, Deus me entregou a sua vida nas minhas mãos, eu poderia matá-lo, mas eu não faria uma coisa destas, rei. E então o rei Saul lá de baixo reconheceu a voz e falou: é você, Davi, meu filho Davi? E ele falou: sim, sou eu. O Senhor me entregou a tua vida nas minhas mãos, mas eu poupei a sua vida hoje, poderia ter te matado. E a Bíblia diz que Saul chorou, e Saul falou: eu vejo que você é justo, e que você realmente vai ser o rei de Israel um dia. Só faça assim, me poupe a minha família, não mate a minha família. E a Bíblia diz que Davi jurou ali diante do Senhor que não iria tocar na família de Saul. E Saul foi embora e seguiu a sua vida. Mas na verdade, aquelas palavras de Saul foram apenas emocionais, foram naquele instante, porque Saul nunca deixou de querer matar a Davi, nunca deixou de querer de estabelecer o seu reino para sempre e matar a Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele fez o que era certo. Não era a hora de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós erramos na hora de Deus para a nossa vida, apenas porque uma oportunidade nos surgiu, apenas porque tem uma porta aberta à nossa frente. E às vezes a gente erra achando que é de Deus, mas quando a gente vai analisar a situação, talvez a gente pensando: será que é de Deus? A gente vê que não é de Deus. Eu não vou romper com os meus princípios porque uma porta está aberta. Eu não vou romper com aquilo que Deus quer que eu faça apenas porque tem uma grande oportunidade. Na verdade, Davi, os seus homens estavam vendo como era o coração de Deus através da vida de Davi. Os seus homens estavam vendo: olha, não adianta, eu não devo pagar o mal com o mal. Ele fez mal. Saul falou isso daí: eu fiz o mal para você, mas você me pagou o mal com o bem. Muitos anos atrás, de um hino dos Vencedores por Cristo, que cantava este salmo aqui: firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. É esta a emoção, o sentimento que Davi quer dizer. Ele não está fazendo esta música sentado no escritório. Ele não pegou o seu violão tomando um suco no ar-condicionado e falou: deixa eu pensar algo para Deus. Não, ele conta a sua experiência na caverna. Ele está num lugar escuro, ele está a um passo da morte, ele está num lugar que longe de coisas que ele amava, sem conforto nenhum. E ali ele canta para Deus. Ele não canta quando não há nenhum problema. Ele não canta para Deus quando tudo está maravilhosamente bem na sua vida. Ele canta lá no lugar escuro da caverna, e ele fala para Deus: firme está o meu coração, ó Deus, vou cantar para ti. Porque na nossa vida, muitas vezes, de A a Z, existe um tempo de
transformação, existe um tempo de Deus trabalhar na nossa vida, porque para Deus o mais importante no processo é quem nós vamos nos tornar naquele processo. Se nós vamos ser pessoas amargas, amarguradas, ou se nós vamos ser homens de Deus e vamos ser transformados durante o caminho para crescermos e amarmos mais ao Senhor e servirmos mais ao Senhor e andarmos com o Senhor. Às vezes nós não entendemos coisas na vida. Elizabeth Elliot, ela teve alguns livros escritos. Ela é esposa, foi a esposa. Ela já morreu há alguns anos, mas ela foi esposa daquele um dos 5 missionários que foram, desceram com um aviãozinho de asas de socorro na tribo dos Aucas, eu acho que foi na Colômbia, e há muitos anos atrás, o marido dela, jovenzinho, com sonhos no seu coração em pregar o evangelho para os índios, e o Tim Elliot, desceram, quando o avião pousou, eles já haviam feito contatos com a tribo, deixando espelhos, deixando comida, deixando coisas lá. Eles acharam que estavam próximos de entrarem na tribo e pregar o evangelho. E quando eles desceram, o avião pousou lá, e eles desceram na praia, os índios avançaram neles e mataram 5 missionários. Foi notícia no mundo inteiro, nos jornais do mundo. Os 5 missionários morreram a flechadas, e um deles era o marido de Elizabeth Elliot. Mas no futuro, depois de alguns anos, ela se casou com outro homem também, que veio a morrer de câncer. E ela estava certa vez no país de Gales, e observando, ela fora falar lá, ela estava observando numa fazenda um pastor e o cachorro que estavam cuidando das ovelhas, e ela com a esposa do pastor do lado, e ela viu que o cachorro espantava as ovelhas para subir uma rampa, e eles caíam num tanque cheio de antissépticos para matar parasitas no corpo das ovelhas. E quando as ovelhas saíam de lá e as cabras saíam de lá, o pastor pegava no chifre daquelas cabras e afundava novamente naquela água e deixava lá por mais um pouquinho. Então elas saíam para o campo, e Elizabeth Elliot perguntou para a mulher do pastor: as ovelhas sabem o que está acontecendo? E ela falou para ele: não tem a mínima ideia. Ela falou: eu também, às vezes eu não sei, porque o meu pastor faz algumas coisas também, mas eu sei que ele está fazendo o melhor para a minha vida. Então às vezes na vida a gente não entende porque nós passamos por alguns afundamentos, ou passamos por algumas cavernas, ou nos sentimos isolados de algumas coisas, porque a promessa demora para acontecer em nossa vida. Porque que Deus não faz um milagre hoje em minha vida? Eu sirvo, eu creio no Senhor, mas nós estamos num processo de transformação, e Deus quer que a gente aprenda a cantar nas cavernas da vida. Deus quer que a gente aprenda a honrar o seu nome e a crer na sua misericórdia e na sua fidelidade, quando a gente não enxerga nada, quando a gente não vê amanhã, não vê futuro, meu amado. Nós temos que aprender a confiar em Deus, quando todos estão achando que não há saída, quando todos estão achando que nós acabamos. Na verdade, quando nós servimos ao Senhor, nós nunca acabamos, meu amado. Quando você viaja para os Estados Unidos, aqui quem vai para lá às vezes, e entra num shopping, tem uma loja muito grande lá, chamada JCPenney. Quantos de vocês já viram a JCPenney nos Estados Unidos? É uma loja muito grande, nos grandes shoppings lá. Ela é uma mega store. Ela foi fundada por esse homem, James Cash Penney. Ele era um homem que amava a Deus, e ele começou o seu comércio mais ou menos em 1908, mas aquilo cresceu tanto, em centenas de lojas esparramadas pelos Estados Unidos, até que um dia sua esposa, que ele amava profundamente, morreu. E chegou o ano de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, muitas empresas quebraram, e a sua empresa quebrou também.
Ele ficou sem nada, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu a sua empresa, e ele ficou meio louco e foi internado em um manicômio. E lá ele, com 56 anos de idade, pensou: a minha vida acabou, não tem mais saída. Até que um dia ele estava lá deitado, quietinho, ele ouviu alguém no corredor cantando um hino, e cantando sobre a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus, e que Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. E aquelas palavras foram como flechas no seu coração. E ele falou: naquele instante eu me senti vivo novamente. A palavra daquela música entrou no meu espírito, e eu orei ali e falei: Senhor, o Senhor pode me ajudar, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, o Senhor pode ser o meu socorro. E aí, quando ele saiu daquele lugar, ele começou novamente o seu trabalho e cresceu. E hoje você vai, são milhares de lojas, e você vai por todo lugar nos Estados Unidos, está lá o nome daquele homem que amou a Deus, foi fiel a Deus, e da sua loja ele dava o dízimo à igreja para manter missões, manter a obra de Deus. Está lá em letras grandes, JCPenney, vendendo coisas. Eu muitas vezes comprei minhas camisas xadrez lá na loja dele, e porque eu falei aqui no culto da manhã que quando nós começamos a Igreja Bíblica da Paz, há 32 anos atrás, eu e a minha esposa, nós íamos para a reunião de oração, e tinha lá eu e ela, e meia dúzia de crianças lá. Algumas dessas crianças, eu vejo ainda hoje. Tem uma delas aqui na igreja, não sei se estava no culto de manhã ou se está agora, que era pequenininha. Mesma carinha de hoje. Hoje tem filhos, tudo casada. E eu às vezes encontro ela por aí e falo assim: a mesma carinha, pequenininha, correr atrás das outras. E a gente ia para lá para oração, e às vezes tinha 2, 3 pessoas lá com a criançada. A gente chamava a irmã do chocolate, porque ela vendia chocolate, ia lá com as crianças. E muitas vezes nós saímos lá do culto. Eu era co-pastor de uma igreja que cresceu muito em São Paulo naquela época. Eu pregava toda semana lá. Aquele lugar era abarrotado de gente. Ficava gente na rua esperando um lugar para entrar. Ficava gente espremida, encostada nas paredes. E de repente nós fomos começar um trabalho, e tinha lá 3, 4 irmãozinhos orando. E às vezes a gente saía lá meio desanimado, e a gente falava assim: não vamos nem falar nada, né? A gente às vezes ia para casa dirigindo, eu ia dirigindo, ela quietinha do meu lado, pensando: será que nós tomamos a decisão certa? Porque você sai de um lugar com tanta gente, de repente você está num lugar sozinho. Às vezes esses momentos de caverna na nossa vida, esses momentos de deserto na nossa vida, são para nos amadurecer, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a não confiar apenas no homem, a não fazer do braço do homem o nosso auxílio, mas aprendermos a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a olhar para o Senhor, a saber que Deus jamais abandona, a saber que a ajuda vai vir. Pode ser que não venha agora, mas ela vai vir com certeza, que as calamidades vão passar, o tempo de choro, de luta vai passar em nossa vida, e nós vamos voltar a sorrir. E que nada que nós passamos nesta vida é para sempre, meu amado. Algumas vezes em minha vida, eu falei hoje no outro culto, que algumas vezes em minha vida, teve um momento da minha vida que eu acordava de madrugada, e às vezes acordava assim um sentimento estranho. Eu falei: bom, eu vou fazer o seguinte: se o diabo quer me acordar, eu vou orar. Porque se eu orar e o diabo não gosta de oração, ele vai querer me acordar mais. Aí eu acordava e orar. Se acordar, for orar, você vai ver que logo, logo você vai ter sono de novo. Porque o diabo não quer que você ore. Ele quer perturbar você. Ele quer tirar a paz do teu coração. Ele quer sufocar você durante as madrugadas. Levantou de madrugada, 3 horas da manhã, não consegue dormir mais, está meio querendo entrar num vazio no teu coração. Vai lá para a sala, no escuro, coloque uma música, comece a orar, a adorar a Deus, que você vai ver que logo o sono vai vir e o diabo vai deixar de perturbar você, que não deu certo o plano dele. Quando você busca a Deus, o inimigo foge. Então, meu amado,
Não sei o que você está passando. Deus sabe, Deus conhece. Deus não abandonou você. Ele continua tendo planos maravilhosos para a sua vida. Muitos anos depois, Davi foi ungido rei de Israel. Ele não precisou de nenhum atalho, porque Deus não usa atalhos. Ele passou pela tempestade durante mais de 13 anos da sua vida. Não foi no dia seguinte, mas um dia coroaram a Davi, o rei de Israel. E Deus falou para ele: até 1000 gerações vão ver pessoas da sua descendência que vão sentar no trono de Israel. Sabe, queridos, Deus quer nos abençoar. E hoje você vai para Israel, lá está, cidadela de Davi na cidade de Jerusalém. Sabia, o hotel mais chique em Israel, o hotel que presidentes se hospedam, hotel que muitos presidentes americanos sentaram com presidentes do Oriente Médio para selar paz. Chama-se Hotel King David, Hotel Rei Davi. Ele não imaginava na caverna que isso ia acontecer. Mas quando você busca Deus, Deus vai exaltar você e vai abençoar a tua vida. Depois de 3.000 anos que Davi morreu, 3.000 anos. Na cidade de Jerusalém você vai ver por muitos lugares. Você pode ir lá visitar o túmulo de Davi. Você pode ver pelas ruas o nome de Davi lá, porque ele confiou no Senhor. E quando a gente confia em Deus, nós estamos firmes para sempre.